Olá, olá! Muito boa noite a você que está com a gente a partir de agora, você que está passando aí pelo seu Facebook. Fique conosco a partir de agora, aqui nessa transmissão do IOSC, hoje com foco na oftalmologia. A gente sabe que os cuidados com a visão são importantes desde cedo, né? E são importantes durante toda a nossa caminhada. Mas aqueles que a gente começa a cuidar de fato cedo são ainda mais essenciais. Nós preparamos uma transmissão a partir de agora ao vivo, nesta noite de quarta-feira em Chapecó, diretamente para você que está aí do outro lado da telinha, os nossos internautas. E nós convidamos hoje o oftalmologista Dr. Cristiano Lago para nos ajudar com essa transmissão, com o tema que nós separamos, que é a importância da oftalmologia na infância. E é claro, a gente conta também com a sua participação. Vai participando com a gente, enviando as suas perguntas. Nosso médico está aqui justamente para responder melhor. E hoje, focado a pediatria, as crianças, a infância, enfim, tem muitos pais e mães aí que podem esclarecer as suas dúvidas com o nosso oftalmologista. Boa noite a você, seja bem-vindo, obrigada pelo seu carinho conosco a partir de agora nesta live especial. Dr. Cristiano Lago, muito prazer em recebê-lo aqui, prazer em conhecê-lo também. Boa noite. Prazer, boa noite Karine, boa noite internautas. Prazer poder estar aqui para solucionar dúvidas e sempre trazer algumas informações a respeito desse tema muito importante. Dr. Cristiano Lago é parceiro do Dr. Luciano Sandrin aqui do IOSC, atende no nosso instituto e vem se apresentando à comunidade aí como um médico de grande responsabilidade. Doutor, você ama o que você faz? Com certeza. É necessário na medicina, não só na oftalmologia, mas em qualquer área da medicina, a doação que se tem, o tempo que se disponibiliza para isso, realmente exige que se ame o que faça, senão realmente não é possível exercê-la. É a profissão, né? Doutor, e você é chapecoense? Você nasceu por aqui? Conta pra gente um pouquinho sobre a sua formação. Isso, nasci aqui, aí me criei numa cidade próxima da região, em Pinhalzinho, e agora há uns 8 anos que a gente está de volta a Chapecó. Muito bem, então é cidadão chapecoense e está aberto aí a atender a população de toda a grande região que abrange aí a cidade de Chapecó, né, os municípios aqui do oeste do estado. E quando a gente fala, doutor, na importância da oftalmologia na infância, os seus olhos se abrem para os cuidados que as crianças devem ter, ou melhor, que os pais devem ter com elas? Exato, esse é um tema extremamente importante e que às vezes acaba não tendo a devida atenção que deveria ter. Importante a gente fazer algumas considerações a respeito do desenvolvimento da visão na infância. Então, aproximadamente se estima que 90% do desenvolvimento da visão ocorre até os 2 anos de idade. E a partir daí, os 10% restantes aconteçam até em torno de 6 a 7 anos de idade, quando ela aí sim acaba estando um pouco mais consolidada. Mas então essa fase é muito importante para isso, né? Para o desenvolvimento da área do cérebro responsável pela visão e também da interação com os olhos. Então isso acontece normalmente até os 2 anos de idade, né? É um início importante e é nesse tempo que a gente tem que cuidar melhor da visão dos pequenos. Exato. Ou seja, quando a gente nasce, a gente faz um teste, doutor. E não deve ficar por aí só, né? Exato. Esse teste feito logo ao nascimento, que já é recomendado que seja feito já na maternidade, que é popularmente conhecido como teste do olhinho, né? Ele consiste numa avaliação mais superficial do olho, mas extremamente importante para caso haja alguma alteração, para que o paciente seja encaminhado, aí sim, a uma avaliação um pouquinho mais detalhada feita por um oftalmologista. Após esse teste inicial, é recomendado que, aí sim, com um oftalmologista, né, ele seja procurado entre o 3º e o 6º mês de vida. Tá? A partir daí, é recomendado uma avaliação a cada 6 meses até os 2 anos de idade. Olha só. Então é importante ter essa avaliação, doutor. Fundamental. Existe uma ampla gama de doenças que podem ser diagnosticadas de forma precoce
e os seus danos à visão podem ser evitados ou prevenidos, né, com esse diagnóstico. Com uma avaliação, com um diagnóstico precoce. Doutor, e essa avaliação dessa criança tão pequenininha, né? Ela é possível? Vocês utilizam alguns equipamentos já nessa fase ou é de olho para olho? Como é que funciona? Alguns aspectos são avaliados até de forma comportamental. Então, é claro que nas idades pré-verbais, que a gente chama, então quando a criança não vai relatar, não vai informar para a gente a visão que ela está tendo, então muito da visão dela é avaliada através de uma análise comportamental, de como é que a criança reage, como é que ela reage a estímulos luminosos, movimento de objetos, então a interação com os pais, com o médico. Então essa é uma das formas que a gente faz para avaliar a visão. E daí outros aspectos, mais aspectos morfológicos do olho, anatômicos, aí sim são avaliados através de equipamentos, né, utilizados na área para fazer essa avaliação. E pode parecer uma avaliação muito, para os pais, às vezes muito difícil de que seja feita, né, mas se é treinado, se é preparado e se está acostumado a esse tipo de avaliação em criança, e ela é fundamental, por mais que eles podem ficar com... os pais muitas vezes sofrem provavelmente muito mais do que os pacientes durante o exame, né? Então, porque tudo é feito através de algumas luzes, né? Então não tem nada que seja doloroso ao paciente. Sim, nada invasivo, não é, doutor? Exato. Muito bem, então pais e mães que estão nos assistindo ao vivo a partir de agora, nós estamos falando sobre a importância da oftalmologia na infância, do cuidado, né, dos olhos dos nossos pequenos. Mande as suas perguntas. Como o doutor falou, é importante então que sim, nessa fase inicial do desenvolvimento da visão, que acontece até os 2 anos de idade normalmente, não é? É importante sim essas consultas regulares ao oftalmologista para essa avaliação. Quando há, doutor, o diagnóstico precoce, a gente evita aí uma vida com a visão comprometida, talvez? Com certeza. Então existem várias doenças que podem afetar uma criança nessa faixa etária. Interessante a gente comentar algumas dessas situações. Por exemplo, então, situações onde exigem até uma avaliação, um tratamento de uma forma mais urgente. Por exemplo, catarata. Catarata é uma doença que está muito associada com idosos e é realmente a maior frequência de ocorrência dela, mas bebês já podem nascer com catarata ou podem até vir a desenvolvê-la nos primeiros meses de vida. Isso é uma situação que requer um tratamento com urgência, exatamente por ocorrer nessa fase, até os 2 anos de idade. Então é necessário que a catarata seja removida, que o tratamento todo seja instituído, para evitar um prejuízo maior à visão. Outra situação muito importante é a questão do estrabismo, o olho torto, que quando isso acontece, o olho que fica normalmente desviado, que fica torto, a imagem dele é suprimida. Então a área do cérebro responsável pela visão desse olho não se desenvolve adequadamente. E todas essas situações têm que ser tratadas até os primeiros anos de vida, para que até aquela fase que anteriormente foi comentada, até os 6, 7 anos de idade, que é quando a visão está se desenvolvendo, possa ter esse desenvolvimento também da área do cérebro responsável pela visão. Então, por isso que é muito importante a avaliação e o diagnóstico precoce. Outras situações igualmente importantes também, crianças com altos graus, né, de ametropias, que a gente chama, miopia, hipermetropia ou astigmatismo, por exemplo, também pode acontecer esse mesmo fenômeno, que é chamado ambliopia, ou popularmente conhecido como olho preguiçoso, que é quando, em função de uma baixa visão em um ou até mesmo nos 2 olhos, a área do cérebro responsável pela visão da criança acaba não se desenvolvendo adequadamente. Muito bem, doutor. E também há como identificar, por exemplo, problemas genéticos, doutor? Também, muitas doenças genéticas, elas podem já dar manifestações ainda nos primeiros anos ou primeiros meses de vida. Então, sempre é importante uma avaliação para que
se possa fazer essa intervenção no momento adequado. Outra situação muito importante também, que geralmente está associada aos primeiros meses de vida e passa a se tornar até mais grave pelo risco à vida da criança, é de tumores intraoculares. Tá? Então existe um tipo específico de tumor chamado retinoblastoma, que a frequência maior dele é na infância mesmo, e é extremamente agressivo. Então, o diagnóstico precoce dele nos primeiros meses salva, muitas vezes não se pode salvar a visão, outras sim, mas mais importante até do que isso é salvar a vida da criança, né? Porque é uma situação bastante grave. É verdade. Para você que está chegando agora online com a gente através do IOSC, já estou aqui com você, ó, conectada. Eu e o Dr. Cristiano Lago, oftalmologista, estamos falando sobre a importância da oftalmologia na infância. Pode a partir de agora participar conosco, enviar suas perguntas, as suas sugestões para a gente e os seus esclarecimentos. Tudo que tiver a ver com crianças e oftalmologia, hoje nós temos uma grande oportunidade para lhe responder. Estamos ao vivo, hoje é quarta-feira e agora são exatamente quase 8 horas da noite, tudo bem? Então, obrigada pela sua companhia, a gente acabou de iniciar nossa transmissão, fizemos uma abertura e agora a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essas questões e esses sinais que as crianças dão de que algo não está bem na visão. Doutor Cristiano, justamente sobre isso eu gostaria de lhe perguntar agora. As crianças, elas são muito transparentes, né? A gente consegue perceber, sim, pelo olhar da criança ou pela forma como ela se conduz diante de uma atividade, de um exercício, que algo não está bem. Na visão é assim? É possível que nós, como pais e mães, possamos identificar se tem algo na visão do nosso filho ou da nossa filha, enfim, que está comprometido? Podemos. Realmente as crianças dão uma série de sinais. Antes da gente especificá-los um pouquinho melhor, é muito importante também comentar que muitas vezes, pela criança ter visão nos dois olhos, às vezes um deles apenas pode estar comprometido. Então, em algumas situações, a criança não vai dar sinais, os pais não vão conseguir identificar e muitas vezes ela não vai referir para o pai que não está enxergando com um dos olhos. Então, isso torna muito importante aquela avaliação periódica que a gente comentava inicialmente, né? Então, a cada 6 meses até os 2 anos e após isso, de forma anual até os 7 anos, para que se possa identificar especificamente essas situações que não podem ser identificadas no dia a dia. No dia a dia. Mas essa observação e os sinais que a criança dá de que possa não estar enxergando bem também é muito importante, tá, para se fazer o diagnóstico precoce. Então, algumas das situações, por exemplo, uma criança que se aproxima muito de televisão, de outros dispositivos que vai utilizar, então ela pode estar apresentando uma deficiência visual. Tá? Isso não é, vamos dizer assim, definitivo, né? Não é uma coisa que sempre que a criança se aproxima desses dispositivos ela está com problema de visão. Porque geralmente essas coisas, quando ela vai ver um desenho animado ou algum programa específico para a área, geralmente são atrações coloridas, né? Então são bastante atrativos para ela. Então muitas vezes a criança vai próxima da televisão por se sentir atraída por todo aquele universo que está sendo mostrado para ela. Mas também pode ser um sinal de que ela não está enxergando bem. E aí ela vai mais perto para conseguir enxergar. Então é o fato de ela, do aparelho, do dispositivo, enfim, estar próximo, né? Ela buscar se aproximar. Exato. É isso, doutor? Exato. Pode ser um dos sinais. Pode ser. Sempre é uma das possibilidades é que ela possa não estar enxergando bem. Algumas outras situações, aquela criança que costuma fechar parcialmente os olhos quando vai olhar alguma coisa que está numa distância um pouquinho maior, ou franzir a testa, crianças que costumam ter quedas frequentes ou costumam esbarrar em objetos, né, com frequências, isso também podem ser sinais de que ela não está enxergando bem. Tá? Muito bem. Um pouquinho mais para frente, quando ela já está numa idade escolar, outros sinais que devem ser sempre, que se deve prestar atenção, podem ser um baixo rendimento na escola, né, um déficit de aprendizagem
também muitas vezes é ocasionado por dificuldade de visão, porque obviamente se ela não estiver enxergando, ela não vai conseguir aprender aquilo que está sendo. Seu rendimento vai ser muito menor, não é? Exatamente, né? Isso vai interferir muito no rendimento escolar da criança. E até no próprio comportamento, no convívio social da criança. Então, por exemplo, uma criança que tem uma baixa visão, ela muitas vezes tende a ter um comportamento um pouco mais introspectivo, né? Ela vai se isolar um pouco das outras crianças, vai ser aquela criança mais calada, com uma dificuldade maior de interação com os colegas, com os amigos. Muito bem. Com essas dicas, a gente já pode reconhecer nos pequenos alguns sinais de que a visão precisa de cuidados, não é? Mas essa questão que o doutor começou a falar aqui é muito importante, esse rendimento na escola. Doutor, a gente tem notado que as crianças, elas estão cada vez mais curiosas. O diferente é que chama atenção, não é? E justamente as escolas, os centros de educação, eles estão utilizando de tecnologias para ensinar os alunos. Então, são louças digitais, são aplicativos, enfim. A gente estuda por meio dos computadores, dos celulares também. As crianças em fase de educação e ensino aí fundamental 1 e 2 também já aprendem nesses dispositivos. Isso vem preocupando os oftalmologistas, doutor, ou não? De uma certa forma, sim. Não somente os oftalmologistas, mas os médicos em geral. Esse aspecto é importante ele ser abordado sob 2 pontos de vista um pouquinho diferentes, mas que não chegam a ser conflitantes. Eles apontam realmente na mesma direção. Um deles é em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança, ao desenvolvimento normal dela. Em relação a isso, existem algumas recomendações, por exemplo, da Academia Americana de Pediatria, que recomenda que até os 2 anos de idade não ocorra exposição a dispositivos como televisores, tablets, smartphones, computadores, pelas alterações que essa exposição muito frequente possa vir a trazer nas idades um pouco maiores, na adolescência ou mesmo na fase adulta. E após os 2 anos de idade, aí sim passa a ser liberada uma exposição, e o que se recomenda é que esse período de exposição, né, hoje em dia tem sido muito conhecido nas pesquisas como chamado tempo de tela, né, que esse tempo de tela seja inferior a 2 horas por dia. Por dia? Por dia. Né? Esse tempo ele se refere principalmente ao tempo de entretenimento da criança. Tá? Então, ele não se refere aí naquelas fases mais, as crianças em idade escolar, aquele tempo que elas vão fazer, por exemplo, pesquisas escolares, como você comentou, durante o período de aula, que ela vai ter exposição a esses dispositivos, ou mesmo fazer o dever de casa. Então, isso não está incluído nesse período. Esse período seria mais o tempo de descanso, entretenimento da criança nesses dispositivos. Então, é importante, sim, que os pais regulem isso. Exato. Para a visão dos filhos. Exato. Sempre tem que ser uma coisa com uma certa... Claro que eles são extremamente úteis. Esses dispositivos revolucionaram a vida que a gente tem hoje. Eles fazem parte do nosso dia a dia. Mas é importante que se tenha esse controle, né? Principalmente nas crianças e adolescentes, para que não seja algo assim, tão frequente e exagerado. Outro aspecto que é importante ser abordado nesse sentido, aí diz respeito mais à parte visual mesmo, Karine. Que alguns estudos mais recentes, eles têm sugerido a exposição a essa luz emitida pelos dispositivos como computadores, televisores, principalmente de LED, smartphones, tablets, que é a chamada luz azul, tá? Com um desenvolvimento um pouquinho maior de miopia. Tá? E também o envelhecimento precoce dos olhos. Então, eles são muito úteis, são seguros, mas a exposição a eles deve ser controlada. Era justamente isso que eu gostaria de perguntar, se
há, né, já uma prova, enfim, uma amostra, né, de que essa utilização frequente para as crianças vem provocando problemas de saúde na visão mesmo, né? Então, se existe essa questão da miopia, já é um sinal de alerta, né, doutor? Exato. Esses estudos todos são estudos bastante complexos, né? Porque eles têm que afastar várias outras situações, como, por exemplo, a genética, o fato de hoje em dia o ritmo de vida exigir muito mais leitura, muito mais esforço visual. Então, são vários aspectos que têm que ser avaliados em cada um desses estudos. Mas vários estudos recentes têm sugerido que se possa ter, sim, essa relação entre a exposição exagerada a esses dispositivos e um aumento no índice de miopia, principalmente em crianças. Muito bem. E ainda nesse aspecto, é interessante a gente comentar que um dos fatores preventivos para isso é a exposição à luz solar. Então, é possível que a criança utilize esses dispositivos, e necessário hoje em dia, mas também essas atividades ao ar livre são muito recomendadas. Vão compensar um pouquinho. Exatamente, para uma forma geral da saúde da criança, para a sua atividade esportiva, para uma saúde maior, e também isso é muito recomendado para os olhos. Para os olhos, que bom, né? A gente tem essa oportunidade de nos prevenir também. Dá para utilizar? Dá. Com equilíbrio? Sim, com equilíbrio. Mas também há a possibilidade de prevenir aí essas doenças da visão, tá bom? É uma importante dica para as crianças e vale para nós adultos também, doutor? Exato. Vale? Muito bem. Sem dúvida. Doutor, quando a gente fala de desempenho escolar nas crianças, a visão, como a gente vem destacando, ela é muito importante, tanto nos relacionamentos sociais, quanto na escola. A gente recebe muita informação por meio da visão. O que uma criança com problema de visão, doutor, qual é a consequência disso no seu dia a dia, por exemplo? O que o doutor vem identificando através dos seus atendimentos? Exato, isso é muito comum, que a criança que não enxergue bem, ela venha a ter um comportamento social alterado também. Então, é aquela criança que na escola vai ter aquele rendimento um pouquinho mais baixo. Geralmente ela costuma se excluir um pouquinho do convívio social, então ela fica mais introspectiva. Um comportamento um pouquinho mais isolado dos outros colegas ou dos amigos. Então, é muito frequente esse tipo de comportamento em crianças que tenham alguma deficiência mais grave na visão. Embora também não seja isso uma regra, né? Porque muitas vezes a criança tem um comportamento social normal e pode apresentar alguma dificuldade visual também. Muito bem, muito bem. Nós estamos ao vivo pelo IOSC. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência comigo. Nós temos uma pergunta, doutor. Problemas de miopia pode ser hereditário, doutor? Essa pergunta é da Sirlene, que está ao vivo conosco. Exato. Boa noite, Sirlene. É uma pergunta bastante interessante e muito frequente no nosso dia a dia. Então, a miopia ela tem como principal causa a origem genética, ou seja, ela vem do DNA da pessoa, né? Então, e esse DNA ele é herdado uma parte do pai e uma parte da mãe. Então, com certeza, a miopia ela tem esse aspecto hereditário, não que necessariamente todo filho de pais míopes vai ter miopia, ou que uma criança não possa desenvolver miopia mesmo que seus pais não tenham. Mas existe sim, principalmente por ser uma doença que é causada, determinada principalmente, o principal aspecto é a genética, então ela tem sim esse componente hereditário muito importante. Respondido então, doutor? Isso. Muito bem. Doutor, a gente vê em adultos também outros problemas graves de visão, né? Eu até fazia essa pergunta há alguns meses atrás para o doutor Luciano, que também é oftalmologista aqui, justamente se problemas de visão ainda levam à cegueira, né? Isso também é frequente em crianças, doutor? Sim, infelizmente sim. Existe uma grande porcentagem de crianças, muito maior do que se gostaria,
que acabam enfrentando problemas de deficiências visuais mais graves, podendo levar à cegueira, e muitas delas evitáveis. E essas doenças, elas podem se manifestar, ou os efeitos dela, como a cegueira, podem se manifestar ainda na infância, ou ser doenças que já estão presentes na infância, que poderiam ser tratadas e que, por não se ter esse diagnóstico no momento adequado, o tratamento no momento adequado, então acabam vir a desenvolver uma cegueira já na fase adulta, ou às vezes não a cegueira, mas uma deficiência visual que vai impedir a sua vida produtiva, a sua vida normal, já na idade adulta. Muito bem, respondido também. Doutor Cristiano, sobre cirurgias em crianças. Isso também é comum acontecer de ser necessário operar os olhinhos ainda na fase de infância? Sim, há essa possibilidade também. Necessidade, na maioria dos casos. Então, um exemplo que a gente comentou antes foi a catarata, né? Quando a catarata que a criança já nasce com ela, também conhecida como catarata congênita, ou então que vem a se desenvolver nos primeiros meses, que aí passa a se chamar catarata infantil. Então, o tratamento dessa doença é cirúrgico, né? Então, nesse caso, é necessário uma intervenção cirúrgica já nesses primeiros meses de vida. Outra situação que requer tratamento cirúrgico, em muitos casos, é o estrabismo, né? O olho torto. Então, muitas vezes, para a correção dele, há necessidade de uma cirurgia. Aí, muitas vezes, não nos primeiros meses, mas nos primeiros anos de vida. Então, também é uma outra situação que, muitas vezes, acaba sendo necessária para o tratamento das diversas doenças que podem afetar os olhos. Muito bem, muito bem. Olha, doutora, a gente tem aprendido muito na área da oftalmologia e eu creio que você de casa também tem aprendido bastante nessa parte da oftalmopediatria. É uma subespecialidade, mas todos os médicos oftalmologistas, eles entendem disso também e sabem indicar, não é, doutor? Esse cuidado precoce, enfim, esse cuidado das nossas crianças. Então, relembrando aqui os tópicos que a gente vem falando na nossa transmissão desde o começo. Criancinha nasce, é necessário fazer o teste do olhinho. Após isso, é importante sim, entre o 3º e o 6º mês de vida, fazer a consulta regular ao oftalmologista. É isso, não é, doutor? Exato, isso é muito importante, que nessa consulta aí a gente já consegue avaliar uma série de outros fatores, outros aspectos do olho, né? Então, uma consulta, vamos dizer assim, uma avaliação um pouquinho mais detalhada de todos esses aspectos do olho. Muito bem, então é importante sim ter essas consultas regulares ao oftalmologista. Doutora, a gente tem um dado importante também que 70% das causas de comprometimento visual possuem prevenção. Exato. Explica pra gente isso e se há dicas, né, que a gente pode tomar, enfim, no nosso dia a dia como pais, para fazer com que as nossas crianças não tenham problemas de visão. Um aspecto que acaba sendo recorrente mesmo e que a gente precisa enfatizar é exatamente essa situação da principal forma de se identificar as causas de deficiências visuais e principalmente as causas de deficiência visual evitáveis ou curáveis é através da avaliação oftalmológica. Grande maioria das vezes a criança não vai relatar para os pais que não está enxergando. Então, por isso que a principal medida para se evitar essa situação é realmente a avaliação regular. Entre essas causas evitáveis de cegueira ou de deficiências visuais, a gente pode citar, por exemplo, o estrabismo, altos graus de ametropias, né, como miopia, hipermetropia ou astigmatismo, que podem levar à ambliopia, popularmente conhecido como olho preguiçoso, que é quando a criança vai ficar, um dos olhos não vai se desenvolver adequadamente. E isso só pode ser tratado até os 6, 7 anos de idade. Após isso, ocorre uma redução do que se chama de plasticidade cerebral. Então, a visão, em outras palavras, ela amadurece. Né? E se amadureceu com essa deficiência visual, aí não vai ser possível recuperar a visão através nem mesmo de cirurgias ou de uso de óculos, né? Então, por isso que é muito importante
esse aspecto que é o diagnóstico precoce, né? E outras causas de doença também, tem várias doenças genéticas, doenças que podem ser transmitidas até, durante a gestação, como a toxoplasmose, né? Então também que é transmitida da mãe para o bebê, então que também é muito importante que seja detectada no início da vida, né? Para que possa ser tratada, ou pelo menos que se faça a reabilitação visual da criança. Então são vários aspectos muito importantes e várias doenças que podem ser evitadas ou que pelo menos seus danos podem ser minimizados e que para isso passa a ser necessário o diagnóstico no momento adequado. Muito bem, esse é o Dr. Cristiano Lago, oftalmologista, que esteve conosco durante a nossa transmissão ao vivo desta quarta-feira, diretamente de Chapecó. Bom, pessoal, nós temos agora, no mês de julho, doutor, uma data muito importante para a oftalmologia, que é a data do Dia Mundial de Saúde Ocular, né? Esse dia, essa data é lembrada, a semana, na verdade, é lembrada de 9 a 13 esse ano, será lembrada em todo o mundo. Esse dia é marcado no dia 10 de julho e é claro que o IOSC vai estar envolvido em uma grande ação com crianças nas nossas escolas, crianças e adolescentes. Então, as escolas aqui de Chapecó vão abrir as portas para receberem as informações, enfim, e os pais também vão ter acesso a esses cuidados básicos que podem aí fazer com que a saúde ocular seja excelente para nós, adultos, e também para as crianças. Então, eu convido a todos que estão nos assistindo a receber informação, buscar informação de saúde ocular, não só nessa semana que é alusiva, mas também durante a nossa caminhada e durante o ano todo, né? Quando necessárias, consultas regulares. A gente vai ensinar nesses dias o quanto é importante a consulta regular ao oftalmologista. E a gente está falando de adultos também. Doutor, tem muita gente que não leva em conta isso, não é? Que não tem esse hábito ainda e acaba procurando um oftalmologista somente quando precisa. E a gente pode ter a consulta regular e preventiva. Exato. Hoje em dia, não só na oftalmologia, mas a medicina de uma forma em geral, ela tem focado muito mais na parte preventiva do que curativa. Verdade. Então, para isso que se torna necessário um check-up, assim como se faz uma avaliação periódica para ver se não tem hipertensão, se não tem diabetes, todos os exames preventivos para câncer, né, principalmente câncer ginecológico. Então, todas essas ações são focadas muito mais na prevenção. E na oftalmologia não é diferente, é muito importante a prevenção das doenças e também o seu diagnóstico precoce para que os malefícios causados pelas doenças possam ser, pelo menos, minimizados. Muito bem. Bom, você que tem dúvidas ainda, quer o seu esclarecimento, vai deixando o seu comentário para a gente, que no decorrer da noite e também agora nos próximos dias, o Dr. Cristiano vai responder as suas dúvidas aí. Se coloca à disposição, doutor? Claro, sem dúvida. Muito bem. Doutor, obrigada pela presença aqui. Obrigada por nos disponibilizar com o seu conhecimento e atender a nossa comunidade com esse assunto tão importante. Obrigada a você. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade e a atenção dos internautas. Dr. Cristiano Lago também atende aqui no nosso IOSC. Então, você que quer entrar em contato com essa equipe de oftalmologia, tratar sobre a questão da infância, busque o Dr. Cristiano aqui no nosso IOSC, que ele vai esclarecer todas as dúvidas. Obrigada, doutor. Esse é um programa informativo com a intenção de lhe informar, né? Ampliar sua visão sobre as áreas que o IOSC atende, como a oftalmologia, a alergia, a imunologia, a pediatria e daqui a alguns dias também em relação ao Hospital Dia, que vai abrir e ser inaugurado aqui na sede do IOSC em Chapecó, tudo bem? A gente vai ficando por aqui, estivemos no ar aí por volta de 35 minutos, orientando e falando ao vivo para você sobre a importância da oftalmologia na fase da infância. Ok? Você que quer mais informações, acesse o nosso site do IOSC, busque conteúdos exclusivos e esteja sempre conectado com a gente. Nós voltamos em breve com outro assunto, outra especialidade da medicina. Boa noite, doutor. Boa noite. E boa noite a você. Até lá.